Uma grande descoberta em mais um avanço da ciência. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia encontraram uma molécula inédita que pode contribuir no tratamento de pacientes com câncer. Pois é, de acordo com cientistas, essa molécula está localizada num complexo do elemento cobre, funciona de forma seletiva contra as células cancerígenas e pode ser capaz de causar a morte celular no tumor. Para falar sobre esse tema, explicar para a gente essa pesquisa, né? Nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o doutor em Biogenética e Bioquímica, doutor Robson José Oliveira, que nos atendeu, né? Doutor Robson, obrigado primeiro pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em falar com a gente a respeito dessa pesquisa tão importante que foi noticiada por todos os grandes portais, né, do Brasil, porque é realmente um avanço, é realmente uma pesquisa extremamente importante quando a gente pensa no combate ao câncer, né? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Sim, gostaria também de agradecer pelo convite e por mostrar a ciência brasileira acontecendo, né? Muito obrigado pelo convite. Imagina, doutor, eu queria que o senhor começasse contando para a gente como é que surgiu, né, essa pesquisa, há quanto tempo ela vem sendo desenvolvida e como é que vocês já chegaram nesses primeiros resultados que já foram, inclusive, publicados, né, em revistas especializadas internacionais. Sim, sim. O trabalho ele é resultante de uma parceria entre diversos pesquisadores aqui de nossa universidade. Iniciou-se há 5 anos atrás uma parceria entre eu e o professor Dr. Wendel Guerra, do nosso Instituto de Química, na qual nós estudamos novas moléculas inéditas à base de cobre, que nós chamamos de complexos de cobre, que a ciência, a literatura científica já sabe que esses complexos, eles possuem atividade antitumoral, né, atividade contra as células tumorais. Então, nós iniciamos essa parceria e há 4 anos um aluno meu começou o mestrado estudando essa molécula e obteve trabalhos muito interessantes, né, resultados muito importantes. Deu continuidade agora no doutorado dele ao estudo dessa molécula, resultando na publicação de um artigo científico que já está disponível online em uma das maiores revistas científicas internacionais, uma revista do grupo Nature, né, que é muito importante na comunidade científica mundial. Então, esse trabalho iniciou-se sabendo que os metais, eles podem ser utilizados no combate de câncer. Tanto é que já existe um medicamento, um quimioterápico, utilizado para vários tipos de tumor, chamado de cisplatina, que ele é a base de platina, né, do metal platina. Só que nós não temos platina no nosso organismo, né? E por isso essa droga ela é muito tóxica, né? Esse medicamento ele é muito tóxico. Além de matar a célula tumoral, ele traz diversos efeitos colaterais ao paciente, como, por exemplo, perda de cabelo, dores no estômago, ânsia de vômito, né? Então, tem vários problemas que podem ser acarretados por uso desse medicamento, que a gente chama de efeitos colaterais. Porém, a comunidade científica pensou, se a platina pode ser utilizada, outros metais também podem ser utilizados para a produção de medicamentos. E foi aí que veio o pulo do gato, digamos assim. No nosso organismo, nós já apresentamos cobre. Então, o nosso organismo é acostumado a lidar com o cobre. Ele participa de diversas atividades biológicas dentro do nosso corpo, né? Então, ele não é tóxico para o nosso corpo na condição adequada. O que a gente fez? A gente utilizou o cobre como um elemento central e em volta do cobre nós adicionamos outras moléculas que nós chamamos de ligantes para formar um complexo, né? E uma coisa bem interessante também é que as células tumorais, elas têm uma maior afinidade, elas buscam por mais cobre para elas continuarem dividindo, porque elas dividem muito aceleradamente, né? Elas dividem muito o tempo inteiro. Então, elas precisam de cobre o tempo inteiro. Então, nós fizemos como se fosse um cavalo de Troia mesmo. Nós adicionamos ligantes nessa molécula de cobre, nesse átomo ali de cobre, e esses ligantes, quando a célula tumoral puxa o cobre, leva o complexo inteiro para dentro de si e acaba morrendo, achando que vai levar uma coisa boa, uma coisa interessante, mas junto com essa coisa boa, com essa coisa interessante, tem ali moléculas que são tóxicas e que matam a célula. Fase está esse processo, doutor, dessa pesquisa? Que andamento? Nós estamos na fase que nós chamamos de fase pré-clínica, né? É uma fase onde que nós realizamos estudos in vitro, que são estudos em cultura de células,
né, em células que nós retiramos do tumor e mantemos essas células vivas no laboratório, para não trabalhar com seres humanos diretamente. Após essa fase, nós já iniciamos uma fase em vivo em animais, né? Iniciamos agora com drosófilas, né, que é uma mosquinha da fruta, que é utilizada como modelo experimental. Vamos passar para camundongo, né? E depois temos que passar para animais superiores, que são mais parecidos com seres humanos. Então, essa seria a fase que nós chamamos de fase pré-clínica. Depois que iniciaremos a fase clínica, que seria a fase com testes efetivamente em humanos. Uma vez que nós demonstramos a segurança do complexo, a gente começa a testar em humanos. Isso, em tempo, a gente consegue ter uma noção? Quantos anos, né? Então, infelizmente, esse processo é um processo muito oneroso, laboroso, né, e gasta muito tempo. Então, em torno de 9 a 10 mil novas moléculas que são descobertas, apenas uma ou duas viram medicamentos propriamente ditos, né? E essa molécula, já tendo esse efeito inicial, já nos dá grande esperança, né? Grande expectativa de que futuramente ela possa se tornar um medicamento. Tá, mas não existe, por enquanto, então, uma expectativa de tempo, né? Que essa pesquisa pode durar, doutor? Gera em torno de 10 anos ainda de pesquisa. 10 anos. Nós já estamos pesquisando essa molécula em torno de 4 anos, né? Então a gente tem mais um caminhozinho pela frente ainda. É um bom caminho. De qualquer maneira, assim, a expectativa é muito boa em relação aos resultados, né? Os primeiros testes pré-clínicos foram muito positivos, não é isso, doutor? Sim, foram muito positivos. Por quê? Porque nós tratamos as células normais com essa molécula e tratamos também a célula tumoral. Então, ela foi muito seletiva, ela matava muito mais células tumorais do que as células normais. O que nos mostra isso? Nos mostra que os efeitos tóxicos para as células normais do nosso organismo, para fígado, coração, rim, cérebro, podem ser muito diminuídos. E isso seria para qualquer tipo de tumor ou essa pesquisa ela visa tumores específicos, tipos específicos de câncer? Nesse primeiro momento ainda não, talvez. No primeiro momento, nós estamos em sarcoma, né, que é câncer muscular, por exemplo, né? Testamos também em melanoma, câncer de pele, né, e em câncer de útero. Mas nós ainda vamos ampliar esse leque de testes. Certo. Hoje, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, doutor? Eu queria que o senhor explicasse um pouco também a estrutura que vocês têm, né, aí na Universidade de Uberlândia, enfim, quantas pessoas estão envolvidas, como é que está sendo desenvolvido esse trabalho aí, se vocês vão ter, eventualmente, que sair de Uberlândia para dar continuidade a essa pesquisa. Sim, é uma equipe multidisciplinar, né, envolve o laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Citogenética da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou do Instituto de Biotecnologia. Então, dentro do Instituto de Biotecnologia, tem diversos laboratórios. Eu coordeno o Laboratório de Citogenética, mas é feito parceria em outros laboratórios, como também o Laboratório de Nanobiotecnologia, que era coordenado pelo professor Luiz Ricardo Goulart, que infelizmente nós o perdemos para a Covid-19 no final do ano passado. Temos colaborações também com laboratórios do Instituto de Química, né, com o professor Wendel Guerra, sua aluna de doutorado, Driele Paixão, e também a Universidade Federal de Uberlândia tem campus fora de sede, na cidade de Patos de Minas. Também tem pesquisadores de Patos de Minas, como a professora Thaís Araújo, a professora Joyce, que estão colaborando com nossas pesquisas. E provavelmente a gente vai ter que ampliar esse leque para realizar todos os estudos que são necessários. Bacana. Muito bom. Nós temos um comentário aqui da Mariana Cristina, né? Pesquisa incrível, e de fato é incrível. E quando saiu pela primeira vez, né, o que foi o espanto, assim, a alegria de todos é que começou aqui no Brasil. E o que significa, né? O que isso traz para nós, o destaque para a ciência brasileira com essa descoberta, doutor? Então, infelizmente, nós brasileiros, a gente tem a mania de pensar que se tem uma coisa muito tecnológica, uma coisa muito importante, foi descoberta ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão. Sem saber que nós, aqui mesmo no Brasil, nós temos todas as condições, né, todo o aparato tecnológico e a mão de obra especializada, temos professores e estudantes
brilhantes que podem fazer esse tipo de descoberta e muitas outras, né? O desafio que nós temos seria a falta de investimento na ciência, a falta de investimento em pesquisa, né? Nosso governo, nós como cidadãos também, nós temos que pensar que ciência não é um gasto, investimento de verba pública em ciência não é um gasto, é um investimento, né? Que isso pode gerar frutos futuros. Com certeza, até porque Desculpa. Sim, desculpa, até porque, como o senhor falou, né, a ciência brasileira, ela tem conhecimento técnico e capacitação para fazer descobertas tanto quanto as ciências de outros países. A diferença aí fica realmente na capacidade de investimento, muitas vezes, né? De investimento, exatamente. E uma coisa triste que vem acontecendo muito é que os nossos alunos, muitos alunos que nós formamos, doutores, eles não acham espaço de trabalho, não acham investimento em ciência no Brasil e eles se formam no nosso país, nós somos responsáveis pela formação dos mesmos, porém eles vão para outro país trabalhar, porque lá eles têm mais vaga e mais possibilidades. Pois é, infelizmente. Só para a gente finalizar, doutor, o próximo passo agora, depois dessa publicação nessa revista internacional, qual é o próximo passo ou o passo atual, né, que vocês estão desenvolvendo aí na pesquisa? Agora nós estamos tentando aprimorar a molécula para deixá-la cada vez menos tóxica e entregar essa molécula de forma mais fácil para o tumor, para desenvolver o que nós chamamos de uma formulação farmacêutica, né? E nós continuaremos com testes em células, em outras células tumorais, começaremos testes em outros tipos de animais para ver realmente a questão da segurança dessa molécula, que ao que tudo indica é bem segura. E a etapa seguinte, depois de finalizar todo esse processo, seriam os ensaios clínicos mesmo, no qual iniciaríamos tratando um grupo bem pequeno de pacientes na fase 1, depois na fase 2, mas para chegar até isso, a gente tem que provar por A mais B que realmente é uma molécula segura e que ela não é tóxica para nenhum órgão ou nenhum tecido do nosso corpo. Tá certo. Muito bom, doutor. Nós conversamos com o doutor Robson José Oliveira. Eu gostaria que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser inteirar um pouco mais ou conhecer o trabalho que é desenvolvido aí em Uberlândia e, claro, né, tirar as possíveis dúvidas referente a essa pesquisa. Sim, posso deixar meu e-mail, que é oliveirajunior@ufo.br. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode enviar para o meu e-mail. Temos também o site do nosso Instituto de Biotecnologia, que é www.ibetec.ufo.br. E também, se buscarem pelo meu nome, Robson José de Oliveira Júnior, na plataforma Lattes, que é onde tem os currículos depositados, vocês vão encontrar todos os trabalhos que nós publicamos para ler eles, para ler esses trabalhos na íntegra. Tá certo. Doutor Robson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Conte sempre com a gente para divulgação de notícias tão boas e tão importantes como essa da nossa ciência. Estamos sempre à disposição aqui. Também estou à disposição, sempre que precisarem pode contactar e é um prazer, agradeço novamente pela possibilidade de divulgação científica, né, de dar visibilidade ao que a gente está conseguindo fazer dentro do Brasil.